Mas vamos, quer aproveitar o gancho para falar do Curitiba? O Curitiba que deu uma respirada aí essa semana, né? O Coxa deu uma respirada, né. Um jogão de bola ontem, né, lá contra o Ituano. O joguinho foi abaixo da crítica, né. Mas o importante foi os 3 pontos, né, acho que foi uma das piores partidas que o Coxa fez nos últimos jogos, mas conseguiu trazer a vitória pra cá, né. Então com 2 vitórias ali já consegue dar uma encostada em cima da tabela, né. Eh, Agora vamos ver se tem o Goiás em casa, né, vamos ver o que que dá. Mas ontem foi aquilo lá, né, mais um jogo burocrático, né, que o Coritiba não se apresentou muito bem. Apesar do Ituano também estava numa fase, boa, né, então um dos melhores mandantes em casa, estava um time que não tinha perdido ainda em casa, né, no retorno. Então, assim, acho que foi um bom resultado, né. A gente não tem como medir, né, porque o Coritiba ele oscila demais, a gente não sabe se foi o Ituano que jogou bem ou se foi o Coritiba que jogou mal, né. Porque pega o Ceará, ganha do Ceará em casa, daí o Ceará vai fora, ganha de 4 do Vila Nova, né, então a gente não tem um parâmetro, esse time do Coritiba é meio que muito O inconstante, Ceará né. é bom time, tá? Então, aí mas o Coritiba ganhou com uma certa facilidade O até Ceará, o Ceará é muito no bom time. no Couto Pereira e agora o Ceará vai lá e ganha de 4 do Vila Nova, né. Tipo, daí o Coxa vai lá, pega o Ituano, ganha com 1-0, golaço do Friso, né, que salvou a lavoura, mas assim, se não é o gol do Friso era 0-0, se tomasse também não revertia, né. Então, um time que oscila bastante, né. Até falei ontem para o Rômulo no E o pós-jogo, mandei Friso uma no mensagem para banco ele escrito bem assim. Conclui, Dalton, vai. olha lá. Mandei uma mensagem para o Rômulo ontem pós-jogo escrito bem assim, abre aspas, né, "estão deixando a gente sonhar". É, aquela coisa, a gente que é torcedor, né, a gente olha, aquela coisa, a gente olha os jogos, né, o percentual é muito difícil chegar, né. Tá fazendo até conta, se o Coritiba mantivesse o mesmo aproveitamento do que ele tem até hoje no campeonato, faria em torno de 55 pontos, né. Então, precisaria dos 63, 62, acho que pra subir, né, pelo que eu estava dando uma olhada ali, não sei como é que tá agora, né, isso eu tinha olhado algumas rodadas atrás, né, que precisaria pra subir. Mas a gente é torcedor, né, aí quando você olha na tabela, começa a ficar mais perto, você já começa a dar uma empolgada, né, Dalton. Tem gente que torce assim, né, deixa o torcedor já começa a acender aquela chama no coração de volta que dá, né. E se ganha Aquele do Goiás em casa, né, e se ganha do Goiás? E daí já começa a cabeça do aquele torcedor pensamento jogo a jogo, né, agora. não adianta. A gente que é torcedor sempre vai acreditar, né. Claro, olhar número é difícil, né, mas claro que começa a dar, né, a gente que é torcedor aqui, putz, começou já a dar aquela esperancinha pequena, mas e se ganha do Goiás, é o próximo jogo? Mas é difícil, porque assim, vai ter que ser jogo a jogo, né, Dalton, que nem você comentou, porque vai ser é complicado, é um campeonato ainda que tem umas partidas que o Coritiba vai pegar Santos em casa, tem umas partidas mais complicadas, né, Mirassol, enfim, não é fácil não, mas dá pra levar. O que você Não, acha, mas Dalton? essa semana deu esperança, né. Deu Depois de 2 resultados muito ruins ali do empate em casa e a derrota para o Operário, né, tudo bem que foi naquela situação de nossa, quase o gol do Criciúma agora. O Mikael já salvou uma antes ali, cara, que foi uma defesa de goleiro de seleção, cara, e agora também pegou aqui no bate-rebate, tá louco. 0-0 lá, 23 minutos, né. Mas vamos lá, eu estava falando do Curitiba, né, o Curitiba, essas 2 vitórias, ela reacende a chama da esperança, né, porque foram, 2 vitórias importantíssimas, né. No jogo contra o Ceará, é jogo de 2 gigantes, né. O Ceará também é um grande time, também é um time que tá perdido na Série B, ele não deveria estar aqui, e ele não consegue deslanchar, né, assim como o Curitiba, ele está patinando desde o início da competição. O Ceará é o segundo ano dele, não tem esse agravante, né, ano passado ele já ficou no caminho, mas é um bom time de futebol, bem treinado, bem ajustadinho. Fez um jogo, um enfrentamento muito duro com o Curitiba, até sair o primeiro gol, o Curitiba estava em trocação, né, poderia até ter perdido ou saído atrás, no caso, né. Fez o primeiro gol, fez o segundo gol, parecia que a coisa ia ser tranquila, o Ceará estava vivo, foi lá, fez o golzinho deles também. Então, assim, não foi um jogo fácil, o Ceará não é um time bobo, hoje tocou 4-0 no Vila Nova, né, Vila Nova que está no G4, né, ele que é a nossa referência nesse momento, né, no G4. Então, assim, é um bom time de futebol. O Ituano, a pegada foi diferente, né, além de ser um jogo fora de casa, eu senti que o Jorginho foi com muito medo de perder esse jogo lá.
né, e o Ituano vinha fazendo boas no segundo turno, principalmente fazendo boas atuações em casa, vem numa recuperação, tinha ganho 3 partidas nas últimas 5, né. Então assim, eu acho que o Jorginho ficou um pouco, com medo de dar aquela tropeçada igual fez contra o Guarani, né. Acho que ele acabou se ressentindo um pouco daquele jogo do Guarani, se recuou um pouco mais, mas aí brilhou o Friso, né. Eu ia perguntar antes ali quando o Dalton entrou que tu tá achando, Rômulo, de ver o Friso no banco, cara? Né, Bom, o Friso cara ele que pra virou um mim é um dos coringa, né, melhores, se não for o melhor, né. ele virou o Oi? coringa do segundo tempo, né, com o Jorginho, né, ele entra, né, que o Josué acho que não aguenta ficar também o jogo inteiro, e tem resolvido, né, por olhar já na primeira Cara, partida que ele eu entra, pra mim que o Friso, se não for o melhor jogador do Curitiba esse ano, cara, no máximo um top 3 assim, né. O que o Ronier, ele teve momentos em que ele foi muito importante, mas ele tá bem apagadinho tá, nos últimos jogos, aí o guri sentiu, né. E é normal da idade, né, oscilar, faz parte também, né. Não é uma crítica aqui, né, não vamos, né, "Não, tá oscilando, o guri bota no banco", não é isso, né, mas ele sim, deu uma quedinha, né. E o Friso, ele desde o início da temporada, ele tem sido bastante constante, bastante decisivo, né, fazendo gols, fazendo assistência e tal. O Josué não dá pra deixar fora, né. O Josué é um cara, o toque do Josué é um toque diferenciado, a forma como ele trata a bola, velho, não é à toa que ele jogou todos esses anos na Europa, né, cara, assim, é um jogador diferente. O Curitiba fez um investimento ali que foi muito inteligente, né, foi um achado, né, e o Curitiba, ele precisa ser criativo nas escolhas, né, ele não vai poder competir com outros grandes clubes, principalmente clubes da série A, por jogadores medalhões, né, então ele tem que ser criativo. Eu acho que o Josué é o cara que vai ser esse diferencial técnico, né. Mas aí eu te pergunto, Romulo, não dá pra jogar os 2? então daí o problema é que o Jorginho ele não é muito de ir pra frente, né, acho que no esquema do Jorginho não, Fica entendeu? muito pra frente o Fica time. muito ofensivo, acho que o time porque ele Mas vai ter uma saída de ontem ele boa de jogou, me bola, né, ajuda a lembrar aqui. Não, me ajuda a lembrar, ontem ele entrou com 3 atacantes, né. Entrou com o Ronier num lado, o Robson do outro e o Brumado centralizado, foi? é que o Será que tu Brumado não tira, de repente, um desses 2 pontas aí e faz um 4-4-2 mais tradicional, né, com 2 meia de armação? O Friso, em algum momento, com o Guto, ele chegou a cair pela ponta também, né. Ele é um jogador que consegue fazer criação de jogadas sem estar centralizado, né. consegue também, O problema é que tirar o Robson inevitável é complicado, tirar o Ronier, que é a joia da base, é complicado. Mas de essa repente, cara, de repente era uma, né. tentativa, né. Às vezes é uma, né, porque quem você falou, o Ronier tem rendido pouco, às vezes tentar fazer o início do jogo assim, o Ronier entra durante a partida também, né, talvez é uma, porque daria bastante qualidade, né, ver se funcionar, podia ser uma solução aí para o restante do campeonato aí, né. Até porque precisa muito vencer, né. Vou botar a tabela aqui na tela. O Curitiba, que com essa vitória aí subiu então, né, pegou o elevadorzinho aí, foi para a 8ª colocação. Deixa eu passar os resultados, essa rodada está no meio do caminho aqui, né, só teve 4 jogos ainda. O Goiás, rodada, perdendo em casa para o Mirassol, 1-0. O Ituano também perdeu em casa para o Curitiba, 1-0, jogos de ontem. Hoje, na Arena Condá, Chapecoense venceu o Avaí, clássico regional ali, tirou o Chapecoense, a Chapecoense saiu da zona de rebaixamento, não sei quantas rodadas já estava na zona de rebaixamento, conseguiu escapar, dá um alívio para sua torcida. E o Ceará fez 4-0 no Vila Nova que está ainda no G4. Essa derrota, apesar de fazer o Ceará somar pontos, foi muito importante para o Curitiba, né, porque deixou 5 pontos de distância, né, deixou Isso, 5 pontos de distância para entrar aí no G4, né. No complemento da rodada, amanhã tem Paysandu e Sport, jogo que nós vamos dar uma secadinha no Sport aí, né, o torcedor é, coxa aí vai ter que dar uma secadinha. isso é bom. Depois tem Santos e Novo Horizontino, 2 que já estão lá em cima, né, já estão em primeiro e segundo, bem disparado à frente do Curitiba, aí 10 pontos, 9 pontos o Santos. Brusque e Amazonas, Operário e Guarani. O Operário precisa demais voltar a vencer, cara. Essa tropeçada que ele deu no meio da semana aí foi bem complicado. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais do Operário, mas meteram a mão no Operário.
E no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e América Mineiro, e fechando a rodada, Botafogo de São Paulo e CRB. Então nós temos aí Novo Horizontino com 50 pontos, Santos 49, Mirassol 46, Vila Nova fechando o G4 com 45 pontos. O Curitiba na 8ª posição tem 40, próximo jogo é contra o Goiás. Goiás que perdeu na rodada e que nas últimas 5 partidas venceu só uma. Acho que é uma boa oportunidade aí de somar esses pontinhos, É, né. o Você Goiás acha aí? vai Dá pra ganhar do Goiás, né. dá pra ganhar, mas eles vão vir com, né, eles vêm com sangue nos olhos, né, Jogando a vida, né. porque vai ser o jogo da vida, né, porque, assim, o Goiás que você falou, os últimos resultados não foram bons, né, perdeu em casa ainda, né, agora para o Mirassol, então, assim, o Goiás vem pra é o jogo de fechar o caixão, né, se eles perdem para o Curitiba praticamente não, daí, né, futebol, claro, a gente sabe que existe ainda a chance de ganhar tudo e subir, né, mas praticamente fica muito difícil, né. E para o Curitiba é a mesma coisa, né, acho que é um jogo que dá pra ganhar, um jogo em casa, Improvável, né. o Curitiba acho que dá pra levar tranquilo, e tranquilo assim não, né, dentro do natural, né, uma partida que o Curitiba pode vencer, né, senão os caras faz um corte aí pra motivar o jogador do Uhum. Goiás aí, né. É uma partida que dá pra ganhar e, assim, se o Curitiba ganha, ele fica já começa a encostar em cima também, né. Então tem todas as condições de ganhar, agora tem que jogar organizado também, É, né. o Curitiba todo jogo do Curitiba agora é final, né. É, Se perder tá fora, e tem né, que tem jogar que ganhar pra organizado, continuar na porque se luta e jogar tal. Mas eu acho que o muito aberto campeonato do Goiás acabou com a derrota em casa, tá. Eu acho que é. exatamente, eu acho que não que o Goiás venha entregue aqui o jo né, venha o jogador já desmotivado, entregue e tal, mas eu acho que o campeonato do Goiás acabou nessa derrota em casa. Vai vir no mínimo desmobilizado, né, desmotivado e tal. A briga do Goiás, assim como a do Operário, né, passa a ser pelos 45 pontos, né, pela permanência.